summertime and the living is easy. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse clássico do jazz, Summertime. Se você curte inglês, música, divas como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, canções de Gershwin, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e literatura inglesa e norte-americana e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de inglês e música, você está no lugar certo. Já são mais de 280 aulas muito bem planejadas e preparadas para te entregar as melhores aulas de inglês com música. E para a aula de hoje temos esse clássico, essa canção muito marcante, Summertime, uma das canções mais regravadas do jazz, que foi composta por Gershwin e Hayward para a ópera Porgy and Bess, lançada em 1935. Sim, você ouviu bem, Porgy and Bess é uma ópera e Summertime é uma área, a área que abre essa ópera. Inclusive, se você ouvir a gravação original, você vai reparar que ela é muito mais operística, com notas bastante agudas, diferente das gravações mais jazzísticas que vieram depois ao longo do tempo e que, claro, continuam acontecendo até hoje. Summertime aparece logo no início da ópera Porgy and Bess e ela é cantada como uma lullaby. Do you know what a lullaby is? Canção de ninar. Pois é, então ela aparece logo na primeira cena, quando uma mãe está cantando essa canção de ninar, essa lullaby, para seu bebê. E é importante destacar que essa obra, Porgy and Bess, gera muita controvérsia desde seu lançamento, principalmente pelo fato de ter sido escrita por dois homens brancos e retratar a vida e histórias de um grupo de pessoas negras nos anos 20 no sul dos Estados Unidos. O que naturalmente levantou muitas questões sobre apropriação cultural e até mesmo sobre o sentido de letras como a da canção Summertime. Como eu falei para você, trata-se de uma canção de ninar. Há um trecho dessa música que a mãe canta para a criança Your daddy's rich, ou seja, seu pai é rico. Mas a gente está falando de uma família que vive num cortiço nos anos 20 no sul dos Estados Unidos. Seria isso como uma fantasia otimista para acalmar essa criança? Será que ela estaria sendo irônica? Ou será que dentro daquele grupo de pessoas, esse casal em particular tinha uma situação menos desprivilegiada, o que fazia com que ela sentisse como se eles fossem ricos? Como eu disse, são questões debatidas até hoje e eu não tenho as respostas para te oferecer. Mas eu acredito que o simples fato de a gente ter mais informações sobre aspectos culturais e sociais a respeito de uma obra já muda e enriquece a nossa maneira de olhar para ela e de pensar sobre ela. Bom, eu ia agora fazer a explicação tradicional de como a gente divide as aulas aqui da série em 3 partes. Parte 1, letra e tradução. Parte 2, estruturas do inglês. E parte 3, dicas de pronúncia. Mas a verdade é que essa aula já começou. Eu tenho certeza que nessa introdução você já aprendeu coisas novas e muito importantes, muito relevantes. Então já deixa seu like aí. E claro, se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever para não perder nada. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Summertime, verão, and the living is easy. E o viver é fácil ou está fácil. Aqui a gente já nota um apóstrofo no lugar da letra G, na terminação ING da palavra living. Isso vai acontecer com várias palavras nessa música. É algo comum, especialmente quando a gente trata de textos mais informais. Em muitas letras de música isso acontece. E geralmente esse apóstrofo vem substituir uma letra que não seria pronunciada. No caso, o G dessa terminação ING não é pronunciado. A gente fala living, ok? Um pouquinho de parte 3 aqui na parte 1. Então, por isso temos o apóstrofo aí.
Fish are jumping, os peixes estão pulando, and the cotton is high, e o algodão está alto. Bom, só para a gente dar uma contextualizada aqui, fish are jumping, os peixes estão pulando, significa o quê? Que tem peixe no mar, e muitas das pessoas do grupo que é retratado na ópera viviam da pesca, eram pescadores. Então a gente já tem aqui essa ideia, bom, se os peixes estão pulando, tem comida, tem pesca ali para ser pescada, ok? And the cotton is high. Bom, no sul dos Estados Unidos plantava-se muito algodão. Quando o algodão está alto, quer dizer que ele é mais fácil de ser colhido. E normalmente é porque a plantação vai bem, né? Senão a planta não teria crescido tanto. Então são boas notícias aqui para quem vive da pesca e da agricultura. E é interessante a gente perceber também essa sensação do verão, porque em lugares como os Estados Unidos, que têm as 4 estações bem marcadas, os invernos costumam ser rigorosos, costumam ser períodos difíceis, principalmente para as pessoas mais pobres. Então, no verão, é natural que as pessoas se sintam mais abertas, mais relaxadas, mais otimistas, mais felizes. Your daddy's rich, aquele trecho que eu falei lá na introdução, seu pai é rico. And your mom is good looking, e sua mãe é bonita. So, hush, little baby. Então, se aquiete, bebezinho, ou silêncio, bebezinho. A gente poderia, inclusive, colocar então, shh, bebezinho. E a gente vai falar bem mais sobre esse hush na parte 2, porque é uma palavra muito interessante. Don't you cry. Não chore. One of these mornings, uma manhã dessas, you're gonna rise up singing. Você vai se levantar cantando. Then you'll spread your wings. Então, você vai abrir suas asas. And you'll take to the sky. E você vai começar a voar. Então, a ideia da criança que cresce e vai ganhar o mundo, vai sair por aí por conta própria, com as suas próprias asas. But till that morning, mas até essa manhã, a ideia de até esse dia chegar, there's a nothing can harm you. Dependendo da gravação, a gente vê there's nothing can harm you or there's a nothing can harm you. Não há diferença de significado, tá? Então a gente tem aqui essa ideia de nada pode te machucar. With daddy and mommy standing by. Com papai e mamãe te apoiando, te protegendo, ok? Com papai e mamãe aqui cuidando de você. E agora que você já conhece a letra e a tradução da música, temos uma outra questão bem curiosa com relação a Summertime. Músicos vão ficar especialmente interessados nisso, mas é para todo mundo. Que é o seguinte, a gente viu que a letra é uma letra bonitinha, uma letra doce, né? Não tem nada de ruim, não tem nada de assustador, não tem nada de triste nessa letra. Mas ela é uma canção em tom menor, que geralmente é usada para canções mais tristes ou mais melancólicas, trazem esse tipo de emoção. E por que seria isso? Né? Mais uma vez, não tenho a resposta definitiva para você, mas dentre os fatos que a gente tem sobre a música e o contexto dela, na ópera Porgy and Bess, como eu disse, essa música abre a ópera, essa área abre a ópera, e no segundo ato é essa mãe que está cantando para essa criança e o pai dessa criança morrem numa tempestade. Lembra que eu falei que várias pessoas ali viviam da pesca? Pois é. Então, essa música vai ser cantada de novo depois por uma outra mulher que vai estar ninando essa criança. Enfim, são muitas questões relativas a essa música que vão mudando constantemente a maneira da gente ouvir e interpretar essa obra. E antes da gente seguir para a parte 2, lembra que você baixa o PDF com todas as anotações da aula lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É gratuito, é só você fazer o seu cadastro e o link está embaixo na descrição dessa aula. Agora, claro, se você quiser agradecer, se você quiser retribuir tudo que a série Aprenda Inglês com Música te ensina, você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave Pix que está aí na sua tela, que é o e-mail hello@teachermilena.com. Esse programa é gratuito, já tem mais de 280 aulas, a gente completa 10 anos de série esse ano, mas é claro que a gente tem custos e muitas horas de trabalho para fazer cada aula dessas aqui para vocês, então a sua contribuição será sempre muito bem-vinda para que a gente continue fazendo muitas mais aulas de inglês com música por aqui. E vamos seguir agora para a parte 2 com as estruturas do inglês. Começamos pelaquela frase So hush, little baby. Então, se aquiete, bebezinho, se acalme, bebezinho, ou shh, bebezinho. Por que eu disse shh? Bom, hush, em inglês, é a interjeição para se pedir silêncio,
Também existe a possibilidade do SHHH, tá? Mas o hush, ele tem exatamente a mesma função. Então, uma mãe pode estar segurando um bebê e falar hush, 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 como se fosse shh, 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 shh. Inclusive, a palavra hush tem o som shh no final, certo? Que é o som que o bebê gosta de ouvir. Então, se você fala hush, 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 você está reproduzindo com frequência esse som. Agora, o hush não é só a interjeição que pede silêncio. O silêncio repentino também pode ser chamado de hush. Então, se de repente ficou tudo em silêncio, você pode dizer que houve um hush na sala, por exemplo. Outra expressão muito interessante, sabe o nosso na encolha? Top secret, sem ninguém saber? Pois é, isso em inglês é hush hush. Hush hush. Então, como é que você diria, por exemplo, eles mantiveram tudo em segredo? Eles mantiveram tudo na encolha, ou seja, sem deixar ninguém saber de nada. They kept it all hush hush. They kept it all hush hush. Yeah, very interesting, isn't it? Very hush hush stuff. E outra expressão que eu achei muito interessante com a palavra hush é hush money. What do you think it means? O que é que você acha que significa hush money? Um dinheiro pago para alguém ficar em silêncio sobre alguma coisa. É um suborno, mas é específico para o silêncio. What is this, hush money? Então, de maneira geral, a palavra suborno em inglês é bribe. Esse é o tipo de palavra que você vê, por exemplo, em notícias. Se você costuma acompanhar notícias em inglês, de vez em quando, em alguma notícia aparece essa palavra, bribe, certo? Mas, se esse suborno for especificamente para comprar o silêncio de alguém, para que alguém não fale sobre alguma coisa, então esse dinheiro pode ser chamado de hush money, hush money. Alright? E é muito importante que você diferencie a pronúncia dessa palavra que a gente aprendeu agora, hush, H-U-S-H, e a palavra rush, R-U-S-H. Rush significa se apressar, correr. Mas qual é a pegadinha aqui? É que no Brasil a gente costuma falar sobre a hora do rush. A hora do rush é a hora do trânsito, entre 5 e 7 da noite ali, certo? Só que esse rush, na verdade, é rush. E por que que acontece essa confusão? Bom, é comum a gente importar algumas palavras de outras línguas, mas abrasileirar a pronúncia dela. Se você parar para pensar, tem um monte de palavras que você usa no dia a dia, como, por exemplo, notebook ou hambúrguer, né? Cheeseburger, que são palavras que originalmente são palavras do inglês, certo? E a pronúncia seria notebook, hamburger, cheeseburger, ou as redes sociais, Facebook, Instagram. Mas a gente fala com a pronúncia brasileira, Facebook, Instagram. E aí, quando a gente pega uma palavra como rush, R-U-S-H, que significa essa correria, essa pressa, a gente vai ler essa palavra como se fosse uma palavra em português, né, com a fonética brasileira, a gente vai ter rush. O R sendo pronunciado como r, como a palavra rio, como a palavra rua, como a palavra rir, rush. E aí é muito importante a gente ter essa noção de quando eu estou falando português e quando eu estou falando inglês. Se eu estiver falando português, eu vou falar a hora do rush e eu sei que esse rush é R-U-S-H, que significa a correria. Mas se eu estiver falando inglês, hush is hush and rush is rush, ok? O som do H em inglês é o h, e o som do R em inglês é o som da porta com a perna esquerda, é o som daquela língua enrolada, ok? Então, como é que a gente fala sobre esse silêncio? Que palavra é essa que a gente fala shh em inglês? Hush, hush. E se eu quiser falar de uma pressa, de uma correria? Rush, rush. All right? Na frase one of these mornings, uma manhã dessas, nós temos essa ideia de qualquer manhã dessas. E normalmente em português não é muito comum a gente usar essa frase exatamente com manhã, mas se a gente trocar manhã por dia, aí sim, a gente tem frases muito comuns. Um dia desses, qualquer dia desses, certo? Geralmente indicando uma possibilidade para o futuro. Então, um dia desses eu vou fazer tal coisa. Como é que você diria, então, um dia desses?
One of these days. Ok, one of these days, a gente vai à praia. Um dia desses a gente vai à praia. One of these days, we'll go to the beach. Very good. E é bacana reparar que em português a gente também pode falar qualquer dia desses. Não vai alterar a sua frase em inglês. Tá? Você não vai dizer tipo any of these days. Não, vai continuar sendo one of these days, mesmo que você pense em português qualquer dia desses. Outra situação que a gente usa muito esse tipo de frase, qualquer dia desses, é para uma espécie de alerta. Por exemplo, a pessoa está fazendo alguma coisa errada, você já avisou, e aí você fala assim, qualquer dia desses, você vai entrar numa encrenca. How would you say that in English? One of these days, you'll get into trouble, ok? One of these days, you'll get into trouble. E é tão interessante quando a gente entra nesse mundo de explorar expressões, que às vezes a gente muda uma palavra e a gente já tem uma nova expressão. Por exemplo, ao invés de um dia desses, um dia daqueles. Bom, quando a gente fala um dia daqueles, o que é que vem à sua cabeça? Um dia difícil, um dia em que as coisas não saíram como você planejava, certo? Em inglês, a gente tem exatamente essa expressão, traduzida literalmente. Então, como é que você diria foi um dia daqueles? Foi um dia daqueles. It was one of those days. It was one of those days. Então, trocar o these days, um dia desses, por those days, um dia daqueles, já muda totalmente o sentido da expressão. Na frase and you'll take to the sky, e você começará a voar, temos essa expressão, então, to take to the sky, que também pode ser take to the skies, ou seja, sky no singular or skies no plural. Significa começar a voar, tanto no sentido figurado, como aqui na música, né? Você levantar voo, você ir viver por conta própria, certo? Como também no sentido concreto, como, por exemplo, um avião, um modelo de avião que vai começar a voar a partir de uma determinada data, ou uma companhia aérea que vai começar a voar a partir de uma determinada data. So how would you say, a nova aeronave vai começar a voar ano que vem? A nova aeronave vai começar a voar ano que vem. Speak out loud, I want to hear you. Fale em voz alta que eu quero te ouvir. The new aircraft will take to the sky next year, or will take to the skies next year, okay? The new aircraft will take to the sky or to the skies next year. Very good. Muito legal essa parte 2, né? Expressões do dia a dia, como um dia desses, um dia daqueles. Questões fonéticas importantes aí na diferença entre hush e rush. Inclusive, não sei como é que você aborda essas questões fonéticas em inglês, se isso é algo fácil para você, se é algo difícil, se é algo que você vê desde sempre ou só começou a prestar atenção mais recentemente, talvez por conta da pronúncia aí para cantar nas músicas. Mas se você quer aprender inglês de uma maneira passo a passo, em que, por exemplo, toda essa parte da fonética já venha realmente embutida desde o início na sua prática, então você já vai ganhando realmente muito mais percepção sobre essas pequenas diferenças fonéticas desde o início, tanto para ajudar no seu listening quanto no seu speaking. Eu quero que você conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena. O meu curso de inglês passo a passo, que começa do zero e te oferece 30 dias de garantia incondicional. E dentre os muitos diferenciais, tem, por exemplo, esse uso da fonética desde o início do curso. E eu gosto de propor para os alunos uma abordagem muito intuitiva e experimental com relação a isso, por conta da minha trajetória. Como eu te falei no início dessa aula, eu sou cantora também, eu sou musicista, eu falo inglês há muitos anos e eu entendo que, por exemplo, a minha voz quando eu falo inglês é diferente da minha voz quando eu falo português. A minha voz quando eu canto em inglês é diferente da minha voz quando eu canto em português. E essas descobertas de novos fonemas, novas maneiras de usar a nossa voz, novas maneiras de fonar,
podem ser muito divertidas e são fundamentais para a gente falar bem um outro idioma, porque cada idioma tem uma musicalidade diferente. Então, ao invés da gente ficar preso a charts de fonética, sabe, com aqueles símbolos, tentando decorar, memorizar cada um deles, é muito mais divertido, muito mais interessante e, na minha opinião, muito mais eficaz para os alunos buscarem uma maneira mais lúdica de aprender sobre isso e, principalmente, de praticar desde o início. Então, se você gosta do meu jeito de ensinar, quer aprender a falar inglês com confiança, num método passo a passo, vem para o Intensivo de Inglês da Teacher Milena e vamos destravar esse inglês em 2026. Let's move on to part 3 of this class. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Summertime bem bonito. Começando então, Summertime. Atenção que você realmente encerra o som na letra M, tá? Esse E final é totalmente mudo. Então, Summertime. And the living is easy. Bom, and com the você liga num som só. E lembra que isso é muito comum quando a gente tem uma palavra que termina em T ou D e a próxima palavra começa em T ou D. Tá? Então pode ser DD, TT, DT ou TD, a gente vai ter essa ligação num som só. Então, and the living is. Olha que interessante. Lembra que aqui a gente teria uma letra G, living, ok? Terminação ING. O G é mudo. Inclusive aqui você já tem uma indicação de que esse G é mudo porque a gente tem um apóstrofo no lugar dele. O que facilita a nossa ligação pela letra N, living is. Tá? Claro que se você quiser, você pode cantar Living is easy, tá? Não tem problema nenhum. Mas é muito comum ouvirmos And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. And the cotton is high. Percebeu a pronúncia dessa palavra cotton? O que é interessante a gente reparar é que esse segundo O não tem muita força. Inclusive, na pronúncia americana, ele é realmente suprimido. A gente vai do T direto para o N num som para dentro. Cotton. And the cotton is cotton. E fica um som totalmente nasal aqui. Cotton is high. Ok? Cotton is high. High, H-I-G-H, soa como hi, oi, H-I somente, tá? GH aqui, completamente mudos. Let's practice. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Seguindo, your daddy's rich. Daddy is tá contraído aqui, então daddies. E a gente tem irararã nesses dois Ds, por isso que eles estão pintadinhos de azul claro, tá? Lembra que sempre que a gente tem T ou D pintados de azul claro, é esse som irararã, como na palavra agora, ra, tá? Então, your daddy's rich. And your ma is good looking. Your ma, sua mãe. Olha, bem informal, né? Your ma is good looking. So, hush. Olha o H aqui, hein? Hush. Hush, little baby, don't you cry. Little, a gente tem o irararã e depois o L direto. Little. Ok? E don't you cry. Repara como esse T de don't, ao juntar em you, fica to, don't you cry. Let's practice. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Seguindo, inclusive na gravação de Ella Fitzgerald com Louis Armstrong, esse é o momento que entra aquele vozeirão do Louis Armstrong. Aliás, dois queridos que eu adoro, Ella e Louis. So, one of these mornings, e esse R pode ser mais ou menos enrolado, tá? Dependendo do cantor, a gente vai ter morning. O próprio Louis não enrola muito esse R, tá? Mas vai depender muito do cantor, você pode enrolar à vontade. One of these mornings, se você preferir, tá? Or one of these mornings. E esse G de morning também não é pronunciado, você vai do N direto pro S. One of these mornings.
You're gonna rise up singing. You're gonna rise up singing. Esse R-E de you're gonna rise também pode aparecer mais ou menos. Às vezes a gente ouve you're gonna rise, ok? Up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. Sem mistério aqui, certo? Let's go. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you, or there's a nothing. Se você quiser pôr o I, there's a nothing can harm you, with daddy and mommy standing by. But till that morning, there's nothing can harm you, with daddy and mommy standing by. E essa foi mais uma Jazzy Class aqui na série Aprenda Inglês com Música com esse clássico Summertime, uma canção que, como você viu, tem muita história, tem muita informação sobre ela. Achei muito enriquecedor preparar essa aula para você. Espero que você tenha gostado dessa aula tanto quanto eu gostei de prepará-la para você. Não esquece de pegar o seu PDF gratuito com todas as anotações dessa aula lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está aí na descrição dessa aula. E lembra que se você estiver buscando um curso de inglês assim para resolver a sua vida com o inglês, você encontrou. É o intensivo de inglês da Teacher Milena. Já clica no link ou escaneia o QR Code aqui em algum lugar para saber mais e vem para o intensivo. Eu tenho tanta certeza que você vai gostar que eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional para você testar com toda a segurança. Última chamada para o like, se você ainda não deu, essa é a hora, porque se você ficou comigo aqui até o final, com certeza você curtiu essa aula, então deixa o seu like aí, aproveita e comenta, conta para mim o que é que você achou dessa aula, compartilha com alguém que você acha que vai gostar de saber dessas coisas, de aprender inglês com Summertime, com essa lullaby, canção de ninar, e é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. E agora, of course, let's sing. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With daddy and mommy standing by.